Olá, sejam bem-vindos ao nosso site www.tributomunicipal.com.br, a revista eletrônica da tributação municipal. E neste vídeo nós vamos tratar da área que nós chamamos de TV Tributário, uma área do nosso site especialmente voltada a assuntos atuais e polêmicos envolvendo a tributação municipal. E este programa conta com o apoio de dois patrocinadores, a Sigcorp, www.sigcorp.com.br, que é uma empresa altamente especializada no desenvolvimento de softwares de gerenciamento do ISS, uma empresa que já tem atuação aí em todo o país. Outra empresa que nos gentilmente patrocina é a Engemap, www.engemap.com.br, que é uma empresa de engenharia cartográfica, de fotogrametria, uma empresa de aerolevantamento e georreferenciamento, que também presta serviço para várias prefeituras no Brasil inteiro, né, nessa sua área de atuação. E neste vídeo nós vamos tratar de assuntos tributários envolvendo o ISS e com apoio, com respaldo na jurisprudência. Francisco Mangieri trouxe aqui alguns acórdãos que ele selecionou, que foram votados pelo STF, STJ, neste primeiro semestre de 2011, e a nossa intenção é informar e comentar a respeito deles, né, Francisco? Com certeza. Antes até de apresentar aí os julgados, né, do STF, do STJ, eu queria comentar uma questão aqui que me chamou a atenção. Recebi isso daqui via e-mail, né, de um colega nosso aí da área tributária, dizendo que a Prefeitura de Curitiba editou uma lei possibilitando aos cartórios repassarem o valor do ISS aos seus clientes, usuários. Aí eu tive o cuidado de ler essa lei. Para mim não está escrito isso na lei. A lei simplesmente diz que o imposto, o ISS, não integra a sua base de cálculo. Figura que é conhecida no nosso universo tributário como imposto cobrado por fora. Ou seja, menos imposto. Ao contrário do ICMS. O ICMS, o imposto integra a sua própria base de cálculo, o que resulta numa alíquota acima, por exemplo, de 18%, de 25%. Isso é conhecido aí no nosso meio. Mas tem sido divulgado isso, que a Prefeitura de Curitiba estaria autorizando esse repasse aí aos usuários, o que se revela um verdadeiro absurdo. Competência, né? Da lei, né? Exatamente. Tirando o aspecto prático aí, capacidade contributiva, não tem que repassar nada para ninguém, né? Os cartórios têm capacidade contributiva, tem que arcar, são contribuintes do ISS, está lá na Lei Complementar 116 que contribui ao prestador de serviço. Então há que se falar em repasse, evidentemente. Diferente até de uma empresa privada, que pode repassar o ônus do tributo. Ela compõe o seu preço. Se o cliente não quiser, vai procurar outra empresa. Agora o cartório não, o cartório tem valores de taxas tabelados. E só uma lei estadual poderia aumentar então o valor das taxas cartorárias, são baixas, né? Aumentar para possibilitar então que esse ônus do ISS fosse compensado em favor dos cartórios. Mas foi isso aqui, não vi essa autorização na lei do município de Curitiba. Isso daí são algumas entidades aí ligadas aos registradores, aí aos notários que estão divulgando. Vi notícia na internet, mas não está escrito isso na lei, segundo o meu entendimento. O município de São Paulo criou essa metodologia, né, de cálculo do ISS, pelo que eu tenho conhecimento, sobre o serviço de hotelaria. Sim. Os hotéis também cobram ISS, né, a parte dos seus hóspedes, né? Então acho que a intenção dos cartórios é que façam isso também no ISS dos serviços públicos, né, notariais, registros públicos e cartorários. O que acho que dentro do que está sendo comentado aqui, Francisco, eu imagino que é indiscutível, ponto pacífico, que os emolumentos são taxas. Sim. Isso é ponto pacífico, decisão já do Supremo Tribunal Federal há alguns anos, então nem vamos perder tempo discutindo isso. Dessa forma, somente a lei
pode estabelecer o valor destes emolumentos. Sim. E é indiscutível que todos os custos, inclusive os tributários, a carga tributária, está embutida no preço, né? Consequentemente, eu não tenho assim, dúvidas, né? No primeiro momento, eu vejo como uma lei municipal ou até mesmo uma lei federal prever esse tipo de cobrança apartada do ISS. Somente uma lei estadual, no caso teria que ser uma lei paranaense, prevendo tal metodologia de cálculo. Aí neste caso eu não veria nenhum problema, né? Então eu acho que só isso que o Márcio teria que comentar no tocante a este assunto, né? Mas é uma reclamação dos cartórios mesmo, porque não está fixado, eles falam que é uma tributação nova, quando a lei estadual fixou o valor dos emolumentos e consequentemente a participação deles, né, a receita própria dos cartórios que incide sobre os emolumentos, isso não estava previsto, então Sim. é um fato novo, então eles estariam exigindo isso, né? Mas e mesmo assim, né, se a gente for levar as últimas consequências, então esse fato, nós temos que abordar também a questão do valor atual das taxas cartorárias. A doutrina tributária hoje, os constitucionalistas, diz o seguinte: qualquer base de cálculo de taxa deve corresponder ao custo do serviço. Será que a taxa cartorária corresponde ao custo do serviço cartorário? Fica aqui a interrogação, para cada um refletir sobre a matéria. Será que corresponde esse custo? Se não corresponde, então não é taxa. Então está havendo um desvirtuamento da base de cálculo do tributo que o torna inconstitucional. E vamos esperar aqui que as prefeituras aí de todo o Brasil não copiem essa medida. Que dizem que a prefeitura de Curitiba adotou, que eu não vi na lei curitibana. Claro. Mas vamos lá, quais são as decisões aí que você selecionou para a gente debater? Olha, eu vi aqui uma decisão do STJ sobre o ISS de gráficas. Assim que eu li a ementa, me veio o pensamento: bom, a STJ já vai começar a mudar de posição, porque o Supremo, tudo bem que em sede liminar, né, mas definiu que o ISS não incide sobre confecção de embalagens que serão utilizadas para condicionar produtos que irão para o comércio. No entanto, o STJ, nessa decisão de 2011, posterior ao julgado do Supremo, manteve seu posicionamento. Olha, não importa a destinação. É serviço por encomenda personalizado? É. Então, só ISS. Aí vão nos questionar. Mas e agora? Nós temos uma posição do Supremo, uma posição do STJ. Qual posição adotar? Vamos ficar com qual posição? Teremos que esperar ainda o julgamento de mérito do Supremo, que deve ser confirmado, né? A liminar deve ser confirmado. Aí nós teremos que adotar o posicionamento do Supremo. Quem diz o que é constitucional ou inconstitucional é o Supremo. Então, o Supremo está analisando a questão de constitucionalidade da incidência do ISS ou do ICMS, e o STJ se limita tão só a analisar a lei federal. Então, nós teremos que observar ainda a decisão de mérito do Supremo para colocar um ponto final nessa questão. Esse posicionamento que você está citando do Supremo se refere à ação direta de inconstitucionalidade número 4.389, que já teve um julgamento em sede de medida cautelar no dia 13 de abril de 2011, relator ministro Joaquim Barbosa. Tenho aqui até a cópia da ementa, que nos foi concedida a medida cautelar, foi deferida a medida cautelar em favor da ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, suspendendo a cobrança do ISS. Só que aí vem a especificação dessa decisão, que diz o seguinte: até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro, ex nunc, concede-se medida cautelar para interpretar o artigo 1º caput, parágrafo 2º da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 1305 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens. Sim. Então tá aqui, industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Perfeito. Fora disso,
Não há dúvida. Não há dúvida. Pode ser cobrado, o Supremo Tribunal Federal não está dizendo que o item 1305 é inconstitucional, não está dizendo que os serviços de composição gráfica não estão sujeitos ao ISS. Não foi isso. Não foi isso. A única coisa que o Supremo está determinando, isso tem validade nacional, não é assim o fiscal cumpre se quiser, porque é a DIN, efeito erga omnes, se você não cumprir, está sujeito até a encana aí, né? Desobediência. Crime de desobediência e outros crimes correlatos, mas quando envolver, portanto, serviços ou atividades, né? Claro. Atividade de composição gráfica por encomenda de embalagens destinadas ao processo de industrialização, não pode ser cobrado ISS. Ah, mas eu posso lavrar um auto de infração? Pode. Você pode lavrar um auto de infração, mas você vai ter que deixar isso muito bem claro de que é apenas para prevenir decadência. Né, durante do prazo de 5 anos. Ah, mas e se passar os 5 anos? Essa decisão demora 6 anos para terminar. Vai caducar. Essa decisão não interrompe, né, Francisco? Não interrompe de forma alguma, isso já tem julgados do STJ. E mais do que isso, né? Como fica a questão do outro item, 14.05, que trata especificamente de operações de industrialização por encomenda. Beneficiamento, corte, recorte, polimento e etc. Muitos nos têm questionado o quê? Olha, a partir dessa decisão do Supremo, eu deixo de tributar também aquelas operações do item 14.05? O que eu faço? Aquilo ali já está afastado? Não, está afastado. Agora, é um precedente forte. Muito forte. Ainda mais se for confirmado no seu mérito. Tudo bem, está tratando do item 13.05. Nós estamos falando agora do item 14.05. Tem alguma diferença entre esses itens? Tem. Qual a diferença? No caso das gráficas, o material é fornecido pelas próprias gráficas. No caso da industrialização por encomenda, é imprescindível para a configuração do ISS que o material seja fornecido pelo encomendante. Isso daí pode alterar o julgamento? Eu, a princípio, não vejo como algo fundamental para mudar a incidência, para resolver um conflito de competência. O Supremo pode ver, não é algo inafastável. Então, o que a gente sugere aqui? Eu acho que você tem o mesmo pensamento, até tocou nesse ponto. Vamos esquecer a tributação da industrialização por encomenda? Não. Nada impede que se faça uma fiscalização, se lave uma auto-infração e deixe bem clara a situação que isso daí só se destina a prevenir uma eventual ocorrência da decadência tributária. Logicamente, você não vai inscrever esse crédito apurado em dívida ativa e nem tampouco ajuizar. Mas vai lavrar o auto-infração, notificar esse lançamento, e aí não se falará mais em decadência. Né? Estará aberto aí o prazo prescricional, terá mais 5 anos para cobrar e até pode se utilizar de medidas interruptivas aí do prazo prescricional para evitar que esse crédito aí vá embora. Até, Francisco, levando em conta aquele método de interpretação histórico, né? Sim. Eu acredito que para validar, legitimar a cobrança do ISS sobre o item 1405, os municípios também têm em seu favor a mudança à vida na redação. Sim. Do Decreto-Lei 406/68 para a Lei Complementar 116 de 2003, né? Perfeito. Uma vez que na época de vigência do Decreto-Lei 406/68 havia expresso afastamento do ISS quando o serviço fosse desenvolvido dentro de uma etapa da industrialização, ou melhor, né, dizendo, somente incidia o ISS quando o encomendante era o usuário final. Isso era expresso no Decreto-Lei 468. Isso. Essa expressão foi jogada para fora. Isso não existe mais na Lei Complementar 116 de 2003. Né? Um outro argumento que pode, de repente, aí, ser invocado pelos municípios para afastar um efeito automático. Decidiu assim, para a gráfica também vai decidir assim para aqueles serviços listados ou previstos no subitem 1405 da lista de serviços. Né? Só que é bom reforçar aqui, não adianta também ir com tanta fúria, porque esse precedente deve ser considerado sem sombra de dúvida. Eu também acho que é muito forte, porque o que levou em conta aqui, como eu já li, né, a ressalva fala, não incide o ISS sobre o serviço de encomenda de embalagem,
destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou circulação de mercadoria. Está muito dentro do outro item. Está muito dentro do outro item. Está dentro, ou quando a atividade, o serviço desempenhado estiver inserido numa etapa da industrialização, tchau ISS, né? Com certeza. É o que a gente consegue interpretar dentro dessa decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, mas foi em sede plenária e decisão unânime, né? Também que ocorreu. Qual outra atividade, outro item que você comentou, Francisco? Isso daqui é interessante também, no que tange aos planos de saúde. O STJ já proferiu diversas decisões, diversos acordos sobre isso. Só que nos acordos que eu tive a oportunidade de ver, ele se referia a uma determinada exclusão da base de cálculo. Qual? Valor pago aos médicos cooperados. Então, o gasto com os cooperados deveria ser deduzido da base de cálculo do ISS. Isso estava claro, não havia mais dúvida alguma. A dúvida que persistia ainda era se os valores gastos também com terceiros não cooperados, que prestam serviços para a cooperativa ou plano de saúde, no caso, se esse gasto também deveria ser deduzido. Se essas empresas tinham esse direito. O STJ agora, numa decisão claríssima a esse respeito, disse que sim, esse gasto também deve ser deduzido. Então, é uma decisão importante porque veio esclarecer algo que tinha ficado no ar. Era a última dúvida que nós tínhamos com relação ainda à tributação das cooperativas ou dos planos de saúde, até tocados aí por empresas privadas. Né? Até comum nos nossos cursos, os alunos sempre remeterem ou associarem necessariamente plano de saúde com cooperativa. Exatamente. O que está errado. Existem muitas operadoras de plano de saúde que não são cooperativas e também poderão se beneficiar com essa composição da base de cálculo. Seria até errado a gente falar em redução, dedução da base de cálculo, né? Composição, que aí teria que ser uma lei municipal, né? Benefício fiscal. Mas o STJ realmente tem definido dessa forma, que é possível sim tirar, excluir da base de cálculo do ISS esses valores repassados para os prestadores de serviços. Que em suma, o STJ está encarando uma operadora de plano de saúde ou esse serviço de fornecimento de plano de saúde como um serviço de intermediação. Moral da história é essa, né, Francisco? E aí é bom até reforçar esse ponto, porque muita gente pergunta: mas a minha lei municipal não fala nada. Fala que a base de cálculo é o preço do serviço, eu vou lá para o item específico de planos de saúde e não consta dedução alguma. Como é que eu, fiscal, vou agora autorizar uma dedução dos valores que são pagos aí a terceiros? É o que o Omar acabou de dizer. O STJ tem interpretado tal atividade como um serviço de intermediação, quer dizer, a empresa de plano de saúde, a cooperativa, intermedia apenas essas relações, aproximando os seus cooperados, os seus colaboradores dos clientes, né? Ou seja, agenciando uma clientela em favor aí dos seus colaboradores cooperados. Então, como é uma intermediação, a cooperativa do plano de saúde só vai pagar o ISS sobre, entre aspas, a sua comissão. Isso, aquilo que constitui receita efetiva dessa empresa. O que assim, deve ser descartado, o STJ não decidiu isso sob o argumento da não cumulatividade do ISS, nada a ver. E também não que é da dedução de subempreitadas, vamos dizer assim, não. Tanto que no ramo da construção civil o STJ vem reiteradamente afirmado que não é possível se deduzir, né? Não é possível. As subempreitadas. Então o argumento é bem isso, de composição da base de cálculo. Se tratar de um serviço de intermediação, o preço do serviço é o que fica com eles, o que é repassado para os executores dos serviços de laboratório, médicos, odontológicos e etc., né? De fonoaudiólogos, fisioterapeutas, é um outro serviço que aí também seja cobrança do ISS normalmente. Né? E há mais algum ponto aí, algum tema que você escolheu? Isso daqui também tem interesse, porque parecia que ia mudar o quadro e no final o Supremo acabou confirmando uma interpretação de outrora, que diz respeito à imunidade dos livros jornais periódicos. Confecção desses livros jornais periódicos, impressão,
tem imunidade ou não tem? O Supremo vem decidindo desde 97 que não tem. A imunidade é restrita. A venda desse produto, a circulação desse produto, não a composição, os insumos. E num julgado desse ano, parecia que ia mudar. Né? Um dos ministros, lá não me lembro quem, decidiu que tem imunidade, que a imunidade era ampla. E no final das contas, todos os demais ministros acabaram decidindo que não há imunidade, mantendo então o entendimento aí do passado do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento da primeira turma do Supremo, recurso extraordinário 435.978, relatora ministra Carmen Lúcia. Esse exemplo que você está dando é, por exemplo, vai fazer uma propaganda aqui do nosso livro. A gente vai e contrata uma empresa gráfica para fazer o nosso livro. Isso. Ela vai e faz o nosso livro e ela vai querer falar, ó, eu estou confeccionando, né, eu estou fazendo um livro, serviço gráfico do livro, sou imune ao ISS. Não é por aí. Não é por aí. Agora, e o papel utilizado? O papel utilizado tem imunidade que está na própria Constituição, né? A própria Constituição ressalva isso daí. Ah, mas então se a gráfica apresentar o custo com papel, pode ser deduzido da base de cálculo? Entendo que sim. Sim. Porque não há incidência sobre o papel. Exato. Mais algum outro ponto? E para terminar essa parte aqui, eu falaria ainda da não imunização dos serviços não postais. Afinal de contas, serviços não postais, tem ou não tem imunidade? No caso do correio, né? ECT, né? ECT, porque as agências franqueadas é praticamente pacífico hoje que não tem imunidade a pagar sobre a comissão que recebe. Agora, serviços não postais realizados pela ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Cobrança, intermediação. Venda de telecenas e tal. Isso daí é imune? Porque o serviço postal é imune. O Supremo já declarou isso várias vezes. Sem dúvidas. E o serviço não postal? Temos um voto contrário a essa imunidade. Né? Uma decisão aí de 2011 também, né? Isso. Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, exatamente. Joaquim Barbosa votou pela não imunização dos serviços não postais. Ou seja, incide o ISS. Incide o ISS. Temos decisões do Supremo do passado, 2007, se não me falha a memória, que dizem o contrário. Tem imunidade mesmo com relação aos serviços não postais. Por quê? Visam subsidiar o serviço postal. É aquela ideia lá que uma entidade aluga um imóvel a terceiro, montou uma loja de roupa ali, só que o aluguel é revertido para as finalidades princípios da entidade. Essa é a súmula do Supremo. 724. 724. Mesma ideia. Vamos ver se vai mudar a situação. Ah, e se mudar? Isso o Supremo declarou que não tem imunidade. O ISS vai poder ser cobrado com relação a esses serviços que não são definidos como postais. Mas o IPTU e o ITBI? Como é que fica? Nós vamos dividir o imóvel? Dentro do imóvel tem uma parte de serviços postais e outra parte de serviços não postais. Nós dividiremos proporcionalmente? Por analogia, utilizar a imunidade do ITBI quando é atividade preponderante imobiliária, preponderante postal ou não. Impraticável. Não né? tem jeito. Eu acredito que com relação ao IPTU e ITBI deve ser considerada imunidade. Exato. Total. Agora, com relação ao ISS tem influência. Ah, mas vou poder então tributar os últimos 5 anos? Calma que tem aquela questão ainda da modulação dos efeitos. Né? O Supremo pode dizer não tem imunidade daqui para frente. Agora, se autorizar a cobrança dos últimos 5 anos, os Correios normalmente vão ficar numa situação meio complicada. E sobre a ECT, né, Empresa Pública de Correios e Telégrafos, é importante a gente também mencionar a mudança radical à vida no seu estatuto social, hein? Agora em 2011, isso vai ser implantado no decorrer de 2012 para frente, a ECT vai se transformar numa autêntica empresa mesmo, uma sociedade empresária que vai atuar na iniciativa privada mesmo, vai investir bastante, envolvendo logística, notadamente a parte de logística, né, que eles vão utilizar. Eu acredito que isso também vai dar uma reviravolta, viu? Virando empresa privada, não há como sustentar a imunidade mais. Inclusive, aí entraria a questão do IPTU, do ITBI, né? Mas aí é uma questão ainda para o futuro. E aí como é que vai ficar? Mas uma empresa privada prestando serviço postal, mas a imunidade é da entidade, não do serviço. Aí que está o problema. Uma empresa privada não terá imunidade. A imunidade é da autarquia, da fundação e da empresa pública, o prestador de serviço público. Então, e não da entidade privada. Até mesmo para viabilizar uma concorrência leal. Concorrência leal. O Correio vai começar a concorrer com grandes empresas.
E aí já pensou, ah, mas ela é isenta, é imune de ICMS, imune de ISS, imune de imposto de renda. Sim. Todas as demais concorrentes pagando a tributação, e a ICT não vai pagar? PTU, TBI, né, dentro do contexto municipal. Claro. Então tem cabimento, né? Acredito que isso também vai trazer aspectos positivos para a tributação municipal. Né? Teremos novidades aí nesse campo, né? Com certeza. Isso. Então seriam essas as nossas considerações a respeito aí dos julgados, né, que o Francisco aí destacou neste primeiro semestre de 2011. Esse nosso programa TV Tributário, conforme nós falamos no início, conta com o apoio de duas empresas que atuam no ramo municipal. A SigCorp, www.sigcorp.com.br, empresa no ramo de software, né, de gerenciamento do ISS em diversos municípios brasileiros, e também da Engemap, www.engemap.com.br, uma empresa no ramo de engenharia cartográfica que também presta serviço há muitos anos para diversos municípios brasileiros, envolvendo a parte de georreferenciamento, recadastramento imobiliário e etc. Então, muito obrigado pela sua visitação, e continue visitando o nosso site.